Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Vida Mental aqui no Facebook. Hoje nós vamos falar como fazer uma boa anamnese em dependência química. Vou só checar aqui se tá tudo bem com a câmera e já começamos a conversar, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje a gente vai falar especificamente sobre anamnese em dependência química. Claro que a gente vai passar por todos os aspectos da vida do indivíduo que são importantes da gente entender numa entrevista inicial, mas eu também vou falar sobre as perguntas específicas ou como a gente faz para avaliar elementos que são específicos da história relacionado ao uso de substâncias desse indivíduo. Como eu falei para vocês que já estão nos assistindo, eu só estou verificando aqui se está tudo bem com a câmera, se tem alguma questão aqui para ajustar. Beleza, já vi que tá tudo bem. Só tem uma sombra aqui, né? Porque é a outra câmera que eu tava utilizando. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Se vocês quiserem, eu posso passar esse material para vocês por e-mail, então não precisa ficar anotando loucamente tudo que eu vou falar, porque é bastante coisa que a gente vai abordar nessa anamnese, nessa entrevista inicial. É claro que no meu material que eu tenho em PowerPoint para vocês, eu tenho as classes das perguntas que a gente vai fazer para o paciente, e eu vou exemplificar aqui no live para vocês algumas perguntas mais específicas que a gente vai fazer dentro dessa classe, dentro desses grupos de perguntas que a gente vai ter que entender do nosso paciente, tá bom? Então, se vocês quiserem anotar mais essas específicas, é mais interessante, mas essas mais assim, as categorias e tal, tem tudo no material que eu posso enviar para vocês. Se vocês quiserem material, é só mandar aqui por inbox do e-mail de vocês, que eu envio o material completo, tá bom? Inclusive, eu vou citar alguns outros artigos, vou citar alguns instrumentos durante a live, que também, se vocês quiserem, vocês podem solicitar e eu envio por e-mail, beleza? Então, essas lives que a gente faz aqui no Face, como vocês sabem, é uma forma da gente divulgar as nossas pós-graduações que temos em parceria com a Unip, né? Hoje eu venho divulgar principalmente a nossa pós-graduação em dependência química, que, como vocês sabem, é uma temática que a Vida Mental vem trabalhando há muitos anos, tá? Contribuindo não só através dos atendimentos meus, do Dr. Elde, com essa população específica, como também com as nossas publicações acadêmicas nessa área, né? Até ia comentar antes da gente começar a falar sobre a anamnese, sobre alguns livros de referência que vocês podem utilizar. Se vocês são da área, acho interessante inclusive ter essa microbiblioteca, são livros muito chaves, tá bom? Mas se vocês não são da área, eu vou dizer aqui alguns livros que vale a pena, que vão abordar num aspecto de uma forma mais ampla a dependência química, e vocês vão conseguir ter uma visão geral, que é importante ter, porque a dependência química a gente encontra em qualquer contexto da saúde, né? Qualquer tipo de serviço de saúde, a gente se depara com pessoas que têm problemas com álcool e drogas, né? Então, o principal livro que eu vou trazer aqui para vocês é o livro da onde eu me baseei muito para fazer essa aula, vocês podem ver até que eu tenho muitas anotações nesse livro, que é o livro de aconselhamento e dependência química da nossa professora Neliana, tá? Esse livro é um livro muito interessante para quem não é da área da dependência química, que não trabalha apenas em serviços de dependência química. Claro, para essas pessoas, obviamente, também é interessante, mas para o público em geral também, para quem trabalha, por exemplo, num CAPS ou numa UBS e quer saber um pouquinho mais, esse é um livro que tem que aborda as temáticas da dependência química numa profundidade adequada para que a pessoa possa ter uma visão geral da área, tá bom? Aqui ensina como a gente faz como a gente estrutura uma entrevista clínica, tá bom? É um livro muito bacana, é um livro que dá pra gente levar embaixo do braço no nosso trabalho e usar um montão, assim, tem muita dica específica. Esse livro aqui é para todo mundo que trabalha com saúde mental, é um livro excelente, que é o livro de instrumentos, tá? De avaliação em saúde mental. Esse livro é muito interessante para que vocês tenham todo o repertório de escalas que vocês podem aplicar com os pacientes de vocês,
que vão compor a anamnese de vocês. Então, aqui no caso da dependência química, vocês vão encontrar várias escalas que dá para aplicar para avaliar a gravidade, para fazer rastreio, para avaliar específico do álcool, específico de outras drogas, para adolescente. Vocês vão encontrar essas escalas para poder compor a avaliação de vocês, tá bom? E vamos supor que uma coisa que é extremamente comum quando a gente está falando de dependência química, quando a gente precisa avaliar a comorbidade psiquiátrica, né? Então, esse livro ajuda quando a gente precisa ou fazer um diagnóstico diferencial, né, da comorbidade que a gente que a gente tem como hipótese diagnóstica do nosso paciente. Vai ajudar também a gente a avaliar a gravidade dessas comorbidades, tá bom? Então é um livro muito chave para quem trabalha com saúde mental em geral, tá? Outro livro que eu tenho para recomendar para vocês, para quem quiser saber um pouquinho mais, porque quando a gente vai fazer uma anamnese em dependência química, requer que a gente tenha alguns conhecimentos específicos, né? Como para qualquer área, né? Se eu vou fazer uma anamnese de alguém que vai fazer uma cirurgia bariátrica, eu preciso conhecer sobre cirurgia bariátrica, eu preciso saber quais são as necessidades desse público, né? Quais são as características desse público. Então, um outro livro que eu tenho para recomendar para vocês é esse livro, que é o da nossa professora Alessandra Diel. Esse livro, ele tá já na editora para nova edição. Então, se vocês têm interesse nele, vocês podem entrar no site da editora, que é da ArtMed, dar uma olhadinha no sumário. Mas eu, se fosse vocês, eu esperaria para comprar a nova edição, beleza? Esse é um livro também que tanto eu quanto o Dr. Eldio temos capítulo nesse livro, né? No de aconselhamento eu também tenho capítulo de livro publicado nele. Esse livro aqui é interessante para quem está na nossa pós de terapia cognitivo-comportamental e quer trabalhar principalmente aí com dependência química, que é o livro de O Tratamento da Dependência Química e as Terapias Cognitivo-Comportamentais da nossa professora Neide. A professora Neide dá aula nos nossos cursos de pós, é uma profissional exemplar da área, referência na área. E aqui também vocês vão encontrar muitos elementos, principalmente para quem trabalha na TCC, já compor a sua entrevista inicial, a sua anamnese, com perguntas chaves para fazer a conceitualização cognitiva, tá bom? Que é tão importante na nossa abordagem da TCC. E por fim, para quem está trabalhando aí na saúde pública, para quem está trabalhando principalmente em serviços relacionados à dependência química ou população em situação de rua, eu recomendo o livro do meu professor Marcelo Ribeiro, tá? Com quem eu faço meu doutorado, que é o tratamento do usuário de crack. Então, esse já é bem específico para quem trabalha com essa população, tá bom? Mas é o livro referência que a gente tem nacional sobre essa substância, beleza? Então, essas são as minhas referências. Eu acho que quem quer trabalhar com dependência química precisa ter, como eu falei para vocês, uma microbiblioteca, porque a gente precisa conhecer muito para cuidar desses pacientes que têm um quadro de saúde tão complexo, né? Na verdade, a dependência química a gente vai entender que é um transtorno biopsicossocial, né? E a gente precisa ter ideia de todos esses aspectos para a gente poder olhar para o nosso paciente. Às vezes, quando a gente fala de anamnese, parece uma coisa muito simples, né? A gente pensa, são perguntas que a gente vai fazer para o nosso paciente. Tem profissionais que pensam até assim, por que eu não posso fazer a anamnese num papel? E, sei lá, deixo o questionário e o meu paciente vai fazendo xizinho, vai escrevendo, depois eu pego e leio, né? Na verdade, o que a gente compreende é que esse momento da anamnese, esse momento da entrevista inicial, é um dos momentos mais chaves para o tratamento. É uma grande oportunidade para a gente iniciar o vínculo com o nosso paciente, é uma grande oportunidade para a gente começar a motivar o nosso paciente para a mudança e não se resume apenas numa coleta de informações. Essas informações também vão ser chaves para que a gente possa compreender os fatores predisponentes desse uso de substância no nosso paciente, qual foi o contexto que iniciou esse uso desadaptativo de substâncias, para a gente possa compreender quais são os fatores que mantêm esse uso de substâncias, quais são os fatores que vão poder ajudar o nosso paciente a mudar os comportamentos que ele deseja mudar, tá bom? Então a entrevista inicial, é a anamnese que vai nos ajudar a estruturar junto com o nosso paciente o tratamento dele. Ou seja, é essencial aqui no nosso contexto, tá bom? É um elemento importantíssimo e requer habilidades muito especiais do profissional que vai realizar essa anamnese. Às vezes, nos serviços de saúde, quem faz a anamnese, a entrevista inicial da pessoa, não é quem vai seguir atendendo essa pessoa.
né? Mas independente disso, é muito importante que esse profissional esteja preocupado com o acolhimento, com a qualidade da escuta, que ele esteja preocupado em realmente uh, um, oferecer uma escuta empática para esse paciente. É claro que muitas vezes nesse momento inicial o nosso paciente não vai estar preparado para abrir todos os aspectos de sua vida, né? Às vezes essa entrevista inicial, essa anamnese também vai sendo completada ao longo do tempo, também vai sendo construída ao longo dos nossos atendimentos, né? Mas de início é importante que a gente tenha uma visão global do nosso paciente, tá? Muito importante, antes de fazer qualquer anamnese, qualquer entrevista com os nossos pacientes, aplicar qualquer escala, é muito importante que a gente conheça essa entrevista, essa escala, esse instrumento, tá bom? Por quê? Porque é muito importante que a gente consiga ter um diálogo com o nosso paciente, é muito importante que a gente consiga conversar olhando nos olhos, num tom de fala tranquilo, fluido, natural, para que a gente possa criar esse clima, esse ambiente que ele possa se abrir, tá? Então, é muito ruim quando o profissional fica olhando para o papel e não olha para o paciente, e fica escrevendo de uma forma automática e não fala e não está olhando e se relacionando diretamente com o paciente. É claro que a gente vai ter que anotar, né? Mas é importante também que a gente escute ele, tá? E finalize as nossas anotações depois, tá bom? O tempo sugerido para uma anamnese, para quem gosta de fazer anamnese numa tacada, né? Pelo menos grande parte da anamnese numa tacada, geralmente é 1h30. É claro que tem elementos do passado, elementos relacionados a trauma, que não dá para a gente perguntar em 10 minutos, e por isso que a gente fala que a anamnese é uma sessão mais longa, mas também a gente não sugere segurar o paciente aí 2 horas de atendimento, porque também pode ser cansativo, pode prejudicar o próprio processo, tá bom? É importante a gente criar esse ambiente acolhedor, um ambiente que o paciente não se sinta exposto. Muitas vezes pode ser a primeira vez que o paciente pode estar tendo contato com um profissional da psicologia, da psiquiatria, do serviço social. Então é muito importante a gente poder criar um clima que ele possa desmistificar tudo que tudo que ele tem de mitos sobre o atendimento com esses profissionais. Então, criar esse ambiente que ele possa pouco a pouco ir se abrindo, sentindo confiança. Também é muito importante que a gente pratique a empatia, que a gente tenha a todo momento em mente que não devemos julgar o nosso paciente, que não devemos demonstrar nenhum tipo de julgamento, que estamos acolhendo o que ele está falando, sem nenhum tipo de juízo de valor, tá bom? Claro que em nenhum momento do tratamento que não cabe ao profissional da saúde fazer nenhum tipo de juízo de valor, né? Mas esse momento mais delicado ainda, mais sensível ainda, tá? É importante que a gente tenha muita atenção ao que o nosso paciente está falando. É importante que ele perceba que nós estamos acompanhando e de fato escutando. Às vezes a gente pode até fazer esses movimentos com a cabeça, né? Fazer perguntas, repetir pequenos trechos do que ele falou para que a gente demonstre que a gente está de fato ali com ele, presente com ele. Tá? Também é importante a gente ter uma flexibilidade, se a gente tem um roteiro para a nossa anamnese, a gente não se prender esse roteiro como se a gente tivesse que preencher cada linha dele. Né? É claro que a gente, de acordo com... É uma relação dialética ali com o paciente, né? O que a gente escuta do paciente está influenciando a nossa anamnese e o que a gente pergunta para o paciente, a gente também está convidando ele para refletir sobre um aspecto específico da vida dele. É importante a gente explicar o objetivo da entrevista, né? Também seria muito estranho para a pessoa chegar ali, receber um monte de perguntas super profundas em relação à vida dela, sem que ela entenda os porquês, né? Então, explicar, ser muito claro dos porquês das perguntas, do porquê da entrevista também é essencial. Vamos um pouquinho mais à estrutura, né? Então, a gente vai ter aí, a anamnese, ela vai servir tanto para a gente avaliar aspectos da vida atual do paciente como da vida passada, do seu contexto familiar, dos seus aspectos socioeconômicos, da sua história da doença, da sua história de outros quadros clínicos ou de saúde mental. Então, a gente vai ter uma sessão inicial que é realmente da coleta de dados iniciais do nosso paciente. Parece bobo,
mas eu já tive situações no meu trabalho de faltar um dado ali daquela folha inicial e eu ficar perdida, né? Então a gente precisa saber o nome social do nosso paciente, caso ele tenha, sexo e gênero também, a gente fazendo esse cuidado já da questão da identidade de gênero, por exemplo, tá? Data de nascimento, a idade da pessoa. Apareceu um negócio no meu celular. O telefone dela e o e-mail, essencial, porque a gente sabe que no tratamento da dependência química, muitas vezes a gente vai ter que fazer busca ativa desse paciente, tá? Para confirmar consultas, para motivá-lo para voltar ao tratamento. O endereço, o estado civil desse nosso paciente, se ele tem filhos, se ele teve um acompanhante para a sessão, quem foi esse acompanhante, o contato de um familiar, porque a gente também sabe que o dependente químico muitas vezes a gente não consegue encontrar quando a gente precisa se comunicar com ele. Claro, já pedi desde já autorização para entrar em contato com esse familiar caso necessário. Qual é a religião do nosso paciente, sua ocupação e por quem ele foi encaminhado, como ele chegou no nosso serviço. Em relação à queixa, o que eu observo muito dos meus alunos e de outros colegas da saúde é que muitas vezes eles colocam a queixa de acordo com o que eles acreditam que deve ser trabalhado com o cliente. E na verdade a queixa é ali na nossa anamnese, é uma oportunidade de a gente colocar exatamente o que o nosso cliente relata. Então na queixa a gente vai colocar o que ele trouxe, tá bom? Por que ele considera que está ali? Por que ele considera que precisa daquela ajuda? O que está acontecendo com ele? Então, vou dar um exemplo para vocês. Procurei o atendimento porque há 2 meses eu tive uma recaída, só tenho dificuldades com as minhas novas responsabilidades no trabalho e em casa, tá bom? Então, realmente colocar ali aquele fragmento do relato do paciente do porquê ele chegou até ali. Em relação ao histórico de saúde do nosso paciente, a gente vai investigar desde a gestação, tá? Às vezes a gente se prende também a aspectos biológicos, né? Por exemplo, se a mãe bebeu na gestação, ou se ela teve alguma complicação, né? Eclâmpsia, essas coisas. Mas é interessante como às vezes surgem informações que não se reduzem ao contexto biológico, né? Eu tive um paciente, por exemplo, uma vez, que falou que ele sabia que quando a mãe dele o estava gestando, que toda a família falava que essa criança não ia ser bem-vinda na família, que ele sabia, que ele conhecia a história de que muitos familiares maldiziam essa gestação. Então isso também já é um dado que a gente vai compor a nossa anamnese. Como foi o parto, o puerpério da mãe, né? E como foi estudo para a família. Se esse indivíduo teve doenças clínicas ou realizou tratamentos clínicos durante a infância, adolescência ou mesmo hoje na vida adulta, tá? Isso para os mais diversos tipos de quadro clínico, né? Por exemplo, diabetes, hipertensão, entre outras. Se ele já passou por cirurgias, quais foram os impactos da cirurgia na vida desse indivíduo? Se ele já sofreu acidentes e também quais foram os impactos? Se ele já tem diagnosticado alguma comorbidade clínica, como eu disse para vocês, por exemplo, a diabetes, mas, por exemplo, pode ser contaminação por alguma infecção sexualmente transmissível, ou então uma cirrose, né, uma doença clínica associada à dependência desse indivíduo, tá bom? E se ele está fazendo uso de alguma medicação para algum quadro clínico dele. Depois a gente vai coletar o histórico de saúde mental e de dependência química desse indivíduo. A gente vai perguntar, por exemplo, se ele já recebeu algum diagnóstico de saúde mental, por exemplo, depressão, ansiedade, algum outro tipo de quadro, como, por exemplo, algum transtorno psicótico, transtorno bipolar, enfim, a gente pode colocar alguns diagnósticos, nem sempre o nosso paciente vai saber nomear o diagnóstico, né? Sempre que ele trouxer que ele já passou por tratamentos anteriores, a gente pode pedir o relatório, a gente pode pedir materiais que foram trabalhados, para a gente poder iniciar o tratamento também, já utilizando o repertório que ele já teve antes, tá bom? Em relação à dependência química, a gente pode perguntar também para ele se ele já recebeu algum diagnóstico sobre dependência de alguma substância, se ele já fez tratamentos anteriores, tanto para saúde mental quanto para dependência química. Isso tanto em serviços, por exemplo, se ele já passou por um CAPS, como também com profissionais específicos, por exemplo, se ele já fez psicoterapia. A gente sempre vai perguntar
quais foram os resultados, quais foram os aprendizados que ele teve com os tratamentos anteriores, quais são as comorbidades psiquiátricas atuais, a gente pode investigar junto com esse paciente, tanto se ele relata, como também se a gente suspeita, se a gente está percebendo ali na nossa entrevista o potencial de ter alguma comorbidade, a gente pode aplicar alguma escala, por exemplo, uma escala de rastreio geral para transtornos mentais, por exemplo, acho que o K6 ou o SQR, vou falar um pouquinho mais para frente para vocês sobre isso. São algumas escalas que a gente pode verificar aí de uma forma rápida se há o potencial de ter um transtorno mental associado. Claro que a gente sempre vai ter em vista, no caso da dependência química, se esse paciente teve esses diagnósticos ou se a gente está fazendo essa suspeita quando ele já está abstinente. Porque a gente sabe que a intoxicação ou os efeitos de síndrome de abstinência das substâncias psicoativas muitas vezes podem apresentar sintomas que são similares de outros transtornos mentais, ou que essa intoxicação ou essa síndrome de abstinência pode produzir sintomas de outros transtornos mentais, que quando essa pessoa está abstinente, ela deixa de apresentar. Então é importante a gente também fazer esse convite para o nosso paciente, se a gente percebe que existe um transtorno mental, que a gente faça esse experimento para a gente poder avaliar se há ou não um transtorno associado. Se esse paciente não deseja ou não consegue se manter abstinente, a gente também pode fazer uma investigação profunda, verificando se esse transtorno já podia estar presente no passado, antes do início do consumo da substância. Em dependência química, a gente tem várias teorias em relação à etiologia do consumo de substância. Uma delas é a da automedicação. Pessoas que já apresentavam sintomas de transtornos mentais e ao usar a substância sentem como um alívio desses transtornos, né? Seria como um fator predisponente, vulnerabilizador para esse indivíduo. Também vamos entender ou vamos perguntar para o nosso paciente se ele está fazendo uso de algum tipo de medicação psiquiátrica, tá bom? Se está fazendo tratamento psiquiátrico. Em relação ao histórico familiar, nós temos... a gente vai perguntar para ele tanto o histórico de saúde, como de saúde mental, como de dependência química da família. Isso para avós, pais, filhos, irmãos. E a gente vai observar que essa entrevista da história familiar vai variar muito de paciente para paciente. Vão ter pacientes que não têm filhos, vão ter pacientes que já perderam os pais, vão ter pacientes que os familiares nenhum já fizeram uso de substâncias, vão ter pacientes que a gente vai ver que a dependência química está presente em toda a família. Então aqui a gente vai ter mais ou menos tempo de acordo com a história desse indivíduo, história familiar desse indivíduo, né? Se algum familiar apresentou algum quadro de dependência química ou de saúde mental, é importante a gente entender quais foram os impactos desse quadro na vida desse indivíduo. Né? Por exemplo, pais dependentes de álcool. Como essa dependência de álcool dos pais influenciou o desenvolvimento desse nosso paciente? Tá bom? Uma mãe usuária de crack, um pai usuário de crack. Como que esses pais influenciaram a vida desse indivíduo com esse uso de crack? Tá? Também vamos entender como que é a qualidade das relações e vínculos, tanto na infância, no passado, quanto hoje. Então, como que é a relação, eles convivem, como que é a qualidade dessa relação, há conflitos, eles representam uma rede de apoio para os nossos pacientes. Esses familiares estão ainda fazendo uso de substâncias, se fazem, né? Também vamos tentar entender junto com o nosso paciente eventos marcantes em relação à história familiar dele, que isso também vai nos ajudar a compreender a linha evolutiva do consumo de substâncias dele. A gente pode avaliar, por exemplo, se esses eventos marcantes da vida dele com a família influenciou um aumento ou uma diminuição do consumo de substâncias, tá? Também a gente vai tentar entender quais são as atitudes desses familiares todos em relação ao transtorno relacionado à substância desse paciente. Então, como eles reagem, como que é para eles que essa pessoa faça uso de substâncias, como que o uso dessa pessoa tem impactado a sua família, se essa família já buscou tratamento, por exemplo, para codependência, tá? E se a gente já vê uma oportunidade aí na entrevista inicial, dependendo do vínculo que a gente entende que esse paciente tem com a família, a gente já pode fazer o convite para que essa família participe do tratamento no nosso serviço, tá? Ou a gente pode convidar já
para que um familiar participe dessa entrevista inicial, para que nos ajude para entender esse contexto da dependência do nosso paciente, ou para que a gente também possa fazer um encaminhamento para essa família para algum serviço de apoio, tá? Em relação ao genograma, que é uma ferramenta muito interessante para a gente ter na anamnese dos nossos pacientes, no prontuário dos nossos pacientes, tem um artigo que eu recomendo, tá? Que ensina quais são os símbolos utilizados, como que a gente estrutura as linhas de relacionamento das pessoas, ou de moradia, né? Como a gente faz as marcações no genograma, que é o artigo de Muniz e Eisenstein, de 2009, que chama Genograma, Informação sobre Família na Informação Médica. Esse é um artigo que eu posso passar para vocês, basta me pedir por e-mail, tá bom? E ensina a construir um genograma, que é muito interessante, é muito visual, nos auxilia a ter uma visão de como está estruturada as relações familiares desse indivíduo só através da imagem, né? Muito interessante. Em relação ao histórico pessoal do nosso paciente, a gente vai tentar entender desde lá da infância como são as relações sociais dele, quais são as características e vivências que ele tinha na infância e na adolescência, quais foram as vivências que ele teve importantes na infância e adolescência. Por exemplo, como que era a relação com os pais quando ele era criança, como era a relação com os amigos, como era o jeito dessa pessoa quando ela estava na escola, como ela se comportava em sala de aula, como que eram os jogos que ela gostava de brincar, que tipo de experiências que ela teve que foram importantes com os amigos, ou se teve algum evento marcante na infância e da adolescência que ele percebe que o acompanha até hoje. Como que ele se percebia na infância e da adolescência, ou atualmente também, né? Como ele se percebe, como ele se vê, se ele já teve algum trauma, algo que realmente produz um sofrimento intenso na história dele. A gente vai tentar entender também eventos importantes da vida adulta, o que ele considera que ele viveu, que o marcou, que modificou sua forma de ser, ou que de alguma forma ajudou a construir sua personalidade, tá bom? Também vamos tentar entender situações de violência, tá? Que estão presentes na vida desse indivíduo. Em relação ao histórico social, a gente vai entender como foi o histórico educacional desse indivíduo, até que série ele estudou, se ele deixou os estudos, por que ele deixou os estudos, quais foram suas maiores dificuldades, se ele estudou em escola pública ou privada. Em relação ao histórico socioeconômico, a gente vai tentar entender um pouquinho como que é a história financeira desse indivíduo, se ele já passou por alguma situação de miséria, de pobreza, como que ele se sustenta, como ele sustenta seu uso de substâncias, tá? Como que é a questão financeira na vida dele, como impacta a sua questão financeira na vida dele, como são suas condições de moradia, como essas condições de moradia influenciam a sua vida, quais são as pessoas com quem ele reside, como é a relação dele com essas pessoas com quem ele reside, como ele se sente em casa, como que o ambiente que ele convive em casa influencia seu uso de substâncias, como são as amizades que ele tem atualmente, como que é a qualidade do relacionamento com essas amizades, quais são os lazeres e passatempos que ele tem. E é muito interessante a gente realmente ajudar essa pessoa já a entender o que ela gosta de fazer, porque às vezes com esse amplo repertório de beber, né, com essa longa história de beber ou usar substâncias, essa pessoa foi deixando lazeres e passatempos e hoje já não pratica nenhum. Porém, através de uma conversa, talvez a gente consiga resgatar elementos que ele deseje, por exemplo, voltar a colocar em prática ou iniciar na vida dele. Também já é uma oportunidade de reflexão durante a anamnese. É muito interessante que durante a anamnese, geralmente os nossos pacientes têm alguns insights, muitas vezes eles conseguem... é uma grande oportunidade de autoconhecimento para os nossos pacientes, né? A gente também vai investigar como que a área da religião e da espiritualidade na vida do nosso paciente, como que a religião e a espiritualidade poderiam ajudar ou contribuir com o tratamento, ou se ao contrário, se a religião desse paciente pode estar representando um fator de risco, tá?
Então a gente vai entender também como que é a área dessa vida desse indivíduo, tá bom? Em relação à história marital sexual, a gente vai entender qual é a orientação sexual desse paciente, sua identidade de gênero, se ele tem, como foram os relacionamentos com as antigas parcerias, como foi a qualidade, por que terminou esses relacionamentos, se essas parcerias faziam uso de substâncias. Vamos compreender como que é a relação atual do nosso paciente, a gente vai entender qual é o nome, a idade, como que é o convívio com esse paciente, como que é a qualidade de vínculo com essa parceria, quais são os impactos dos quadros de saúde mental, da dependência química no relacionamento afetivo sexual do nosso paciente do atual, se essa parceria pode ser uma pessoa a nos ajudar no tratamento, se essa pessoa faz uso de substâncias, se essa pessoa também gostaria de receber ajuda, tá? A gente vai entender também se essa pessoa tem filhos, os nomes e as idades dos filhos, como que é o convívio com esses filhos, qualidade do vínculo, como que o seu transtorno mental ou dependência química tem impactado sua relação com os seus filhos, se os filhos fazem consumo de substâncias psicoativas, tá? O histórico ocupacional, a gente vai entender qual é a formação do nosso paciente, como que é a situação ocupacional dele atual, quais foram os trabalhos anteriores dele, o local, qual era a função exercida, como era seu desempenho, quanto tempo ele ficou nesse trabalho, por que ele saiu desse trabalho, se a saída desse trabalho teve a ver com o consumo de substâncias, ou se a saída não teve a ver, mas se teve algum impacto no trabalho em decorrência desse consumo. Em relação ao trabalho atual, também vamos fazer as mesmas perguntas. Vamos entender quais são os desafios que o nosso paciente encontra no trabalho atual, que pode estar prejudicando os seus substâncias, ou então ou elementos de seu trabalho que podem auxiliar no processo de tratamento dele. Agora, chegando no histórico de uso de substâncias, que é bastante central aqui, é um grande diferencial, né? Porque quando a gente. Todas essas perguntas que eu estava. Todas essas áreas da vida que a gente está investigando até agora, em qualquer paciente que a gente atenda, em qualquer contexto de saúde mental, a gente vai investigar as mesmas áreas, né? Porém, quando a gente chega no histórico de uso de substâncias, a gente faz uma versão resumida, né? Porque nem todos os nossos pacientes vão fazer uso de substâncias. Às vezes é uma área que a gente não precisa nem investigar, porque o paciente não faz consumo de nenhuma substância. Mas aqui no nosso caso da dependência química, é um momento que a gente vai investigar profundamente, tá? A gente pode, inclusive, fazer esquemas no nossa anamnese, no nosso registro, para ficar muito visual e porque quando a gente for retomar essas informações, a gente tem esses quadros já prontos para que eu faça a checagem das informações. Tá? Então, por exemplo, em relação às substâncias lícitas e ilícitas consumidas pelo meu paciente, eu posso fazer um quadro com os nomes das substâncias e quando ele começou, se ele deixou de usar essa substância, como que é o consumo atual, e a quantidade e o tipo de substância do consumo atual. Né? Então, por exemplo, álcool. Começou a beber com 12 anos, coloco que essa pessoa nunca deixou de beber, coloco que atualmente está bebendo e que ele tem bebido, por exemplo, conhaque, tá? Tantos litros de conhaque ao dia, tá? Tá usando cocaína. Então, usou cocaína, não sei, dos 18 e parou aos 28, mas faz atual uso de cocaína, tantas gramas por dia ou por semana, não sei, tá bom? Então a gente vai fazendo assim, um quadradinho assim, uma tabela, para ficar bem esquematizado. A gente vai fazer também uma avaliação de como foi a evolução do consumo dessas substâncias. Para isso, a gente pode fazer uma linha na nossa anamnese. Se você quiser fazer uma flecha ao invés de uma linha, você pode fazer uma flecha, dando a entender que aqui é o futuro, né, e aqui é o passado. A gente pode marcar que aqui é a idade atual do nosso paciente, aqui é quando ele tinha 0 anos, e a gente pode colocar, então, com 12 anos essa pessoa começou a beber, com 18 anos ela experimentou a cocaína pela primeira vez, aos 19 anos intensificou o uso da cocaína de semanal para diário,
Com 24 anos teve o primeiro tratamento em, em CAPS-AD, e assim por diante, né? A gente vai marcando como foi a evolução, por exemplo, do álcool. Ah, com 12 anos começou a beber, com 14 anos já bebia com 12 anos começou a beber em contexto familiar, com 14 anos começou a beber com os amigos, com 18 anos começou a beber é, diariamente, com 22 bebia diariamente em bares, e aí a gente vai fazendo toda essa evolução do consumo. Ah, com tantos anos começou a perceber os primeiros sinais e sintomas de síndrome de abstinência, tá bom? Vai colocando nessa linha. Vocês podem, inclusive, incluir eventos de vida importantes desse paciente nessa linha evolutiva. Por exemplo, com 11 anos sofreu abuso sexual, e aí lá com 12 anos começou a beber, e aí a gente vai conseguindo também ter uma ideia do contexto da evolução do consumo de substâncias na vida desse indivíduo, tá? A gente também vai entender as consequências do uso de substâncias na vida do nosso paciente. Então, consequências biológicas, então físicas, que a gente já teve um bom panorama lá com a nossa investigação de comorbidades clínicas e psiquiátricas. Nós vamos entender as consequências psicológicas, por exemplo, com o uso de substâncias eu fui ficando cada vez mais tímido, hoje eu não consigo conversar com as pessoas, ou então eu fui começando a me sentir cada vez mais sozinho, mais isolado. Consequências sociais, por exemplo, hoje eu sou estigmatizado no meu bairro, tá? Então, todas as consequências desse uso. Vamos entender quais são os sintomas de síndrome de abstinência que esse paciente já sabe que sofre, que às vezes essa pessoa não se manteve tanto tempo abstinente para conhecer todos os sinais e sintomas, né? Mas quais ele já conhece e nós podemos já listar. Importantíssimo para a gente fazer um planejamento da desintoxicação desse paciente, tá? Trabalhar com ele o que ele já pode esperar, o que a gente pode fazer para tornar esse momento mais confortável para o nosso paciente. A gente vai investigar outras características diagnósticas, por exemplo, como que é para ele aquele elemento mais obsessivo em relação ao consumo. Então, como que ele pensa a substância ao longo do dia dele? Quando ele consome, quanto que ele consome? Ele tem dificuldade de deixar de consumir, de interromper o consumo? Ele consome mais do que ele pretende? Ele apresenta tolerância? Ele troca lazeres e passatempos e responsabilidades em troca do uso de substâncias? Ele usa mesmo apesar de complicações físicas e mentais? Ele usa e se coloca em risco? Então, investigar a partir dos critérios diagnósticos os sintomas desse paciente. Por isso, pessoal, que quem quer trabalhar com dependência química precisa ter aí na ponta da língua os critérios diagnósticos. Então, que a gente tem que avaliar em profundidade. O padrão de uso atual, a gente vai tentar entender como que é o dia típico do nosso paciente. Então, o que ele faz ao acordar, antes do café da manhã, no café da manhã, depois do café da manhã, quando vai ao trabalho, no trabalho, no intervalo do trabalho, na hora do almoço, depois do almoço, e assim por diante, até o sono, né? Ou seja, até se ele desperta durante a noite. E a gente vai colocar então, esses momentos importantes do dia dele e como que é o consumo de substâncias nesses momentos, tá? Não, Carol, mas o paciente ele só faz uso de final de semana. Tudo bem, então a gente vai colocar essa ressalva na nossa anamnese, que durante a semana ele não faz uso de substâncias, escrever o dia típico lá do final de semana, tá? A gente vai tentar entender, além do momento que ele faz uso de substância, qual é a quantidade que ele usa a cada momento, o que ele está fazendo nesses momentos, qual que é o contexto, por exemplo, indo ao trabalho. Vamos supor que a gente está avaliando um tabagista. Na parada de ônibus, o paciente fuma um cigarro. Depois ele vai fumar 2 cigarros no intervalo, ou antes de entrar no trabalho. No intervalo do trabalho ele fuma mais um cigarro. No horário do almoço, depois do almoço, ele fuma mais, entendeu? A cada momento. Tá? Então, o contexto e a quantidade. Beleza. Então aqui a gente já vai ter uma boa noção de como que é o uso de substâncias, como que é o padrão atual de uso de substâncias do nosso paciente.
A gente também pode fazer uma tabela com isso, né? Então, esses dados que eu fui falando antes do café da manhã podem ser linhas da tabela. E aqui a quantidade, o contexto, o tipo de substância a gente pode ir colocando nas colunas. Tá? Histórico forense, então na dependência química não é incomum que o nosso paciente apresente algum problema com a lei, algum processo, algum envolvimento com criminalidade, tráfico de drogas, tá? Se ele já passou por alguma prisão, se ele já foi detido, beleza? Bom, pessoal, e aí, para a gente finalizar a coleta de informações, a gente pode aplicar, como eu estava falando para vocês, alguns instrumentos. Alguns que são muito frequentemente usados na prática clínica é o SADD e o DAST. O SADD vai avaliar a gravidade do uso de álcool e o DAST a gravidade do uso de outras substâncias. Por que é interessante aplicar essas escalas? Porque vocês podem aplicar no começo do tratamento, no meio do tratamento, depois de 6 meses. Então, vocês conseguem avaliar a gravidade num contínuo desse paciente, tá? Vocês podem aplicar, por exemplo, o Fargestron e o Razões para Fumar naqueles pacientes que são tabagistas, que são instrumentos rápidos. O Fargestron vai avaliar a gravidade, o Razões para Fumar vai, como o próprio nome diz, dizer as razões, né? Então, se é uma coisa mais mecânica, de ter o que fazer com a mão, se tem um aspecto mais psicológico, se tem um aspecto mais de síndrome de abstinência, de fissura envolvido, enfim, acho que são 8 ou 9 categorias de razões para fumar que vocês vão investigar. Todos esses instrumentos da vida mental também tem disponível online, vocês podem solicitar por e-mail, eu envio para vocês aplicarem gratuitamente nos pacientes de vocês. Se vocês não querem versão online, podem escrever, eu posso mandar para vocês também a versão para impressão, para vocês imprimirem e aplicarem para o paciente de vocês, tá? Existem outras escalas, muitas outras escalas para serem aplicadas na dependência química, como por exemplo o Audit, o CAGE, o Assist, entre outras, que valem muito a pena conhecer. Como eu falei para vocês nesse livro aqui, né? Vocês vão encontrar a descrição e elas na íntegra, tá bom? Vale muito a pena vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem conhecer outras escalas que têm objetivos diferentes dentro da dependência química, se vocês precisam de alguma específica, pode me escrever, eu também posso passar para vocês, tá bom? A gente também, para avaliar as comorbidades psiquiátricas, como eu falei para vocês, a gente pode selecionar algumas escalas, tanto de rastreio geral, como a gente pode ter também na nossa pastinha de escalas, algumas para os transtornos mentais mais comuns, por exemplo, para depressão, para ansiedade, para transtornos psicóticos, ou transtornos de personalidade. A gente pode ter algumas escalas já reservadas para aplicar caso a gente sinta necessidade para compor a nossa anamnese. Vida Mental tem algumas também disponibilizadas online, como o SRQ-20, que rastreia transtornos mentais comuns, e também temos o PHQ-9, que rastreia depressão, tá bom? Eu posso mandar para vocês, basta me pedir por e-mail. Aí eu já vi que alguém já me solicitou aqui pelo Face, né? Depois eu vou dar uma olhadinha e pode deixar que eu envio. É tema do meu projeto de intervenção. Tá. O Elitânia, se você puder me enviar o que você quer que eu te envie, é melhor, tá? Se você quer as escalas, se você quer o meu PowerPoint, se você quer algum artigo que eu citei ao longo aqui, se você quer a referência do livro, me escreve. E meu e-mail é anacarolina@vidamental.com.br. Se você quiser escrever particularmente ou aqui no inbox, eu respondo para você, tá bom? Bom, pessoal, a partir disso, a partir de tudo isso que a gente coletou de informação, que a gente trocou com o nosso paciente, que a gente observou durante a nossa anamnese, né? Deixa eu falar até coisas que são importantes a gente observar, né? A gente vai fazer um exame psíquico no nosso paciente para ver se ele está orientado, se ele está colaborativo, se ele está... Enfim, todas as questões do exame psíquico, assistam ao vídeo da nossa professora Daiane no YouTube. Ela fez um vídeo específico de como a gente faz um exame psíquico. Então, eu não vou me repetir aqui. Vocês assistem ao vídeo dela para fazer essa parte da anamnese, tá? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente avaliar qual é a postura do nosso paciente, se ele está colaborativo, se ele está asseado, se ele está vestido de acordo com o seu contexto cultural,
como foram os comportamentos dele durante a anamnese, quais foram os sintomas que eu observei durante a anamnese, eventuais dúvidas que ele tenha ou que eu tenho e que desejo esclarecer em outro momento e qualquer outro tipo de observação. É importante a gente registrar, tá bom? E a partir disso tudo, a gente vai então, às vezes a gente pode fazer inclusive junto com o nosso paciente, uma relação de fatores que a gente compreende que são predisponentes ao uso de substâncias, ou seja, tudo aquilo que vulnerabilizou esse indivíduo para o uso de substâncias, que vão ser elementos que provavelmente a gente vai ter que de alguma forma trabalhar na nossa terapia, seja que ele teve pais dependentes de substâncias, ele teve contato ou exposição a substância desde a infância, ele tinha amigos usuários, ele sofreu traumas, tá bom? Então tudo isso que predispôs ele ao consumo, ou seja, anterior ao consumo de substâncias. Nós vamos elencar também e descrever todos os fatores de risco que foram identificados. A gente pode, inclusive, fazer essa pergunta direta para o nosso paciente, né? Então, o que você compreende que aumentam as chances de você se manter usando ou de você ter uma recaída, né? Então, por exemplo, para mim é muito difícil porque todos os meus amigos bebem, ou então, eu aqui como mulher, para mim é muito difícil deixar de usar substâncias porque a minha parceria também usa, ou então porque eu venho sofrendo violência doméstica, ou então algo que é muito comum, né? Eu não sei lidar com a minha vontade de usar, com a síndrome de abstinência, com a minha fissura, né? Ou então déficits em outras áreas de habilidades sociais, por exemplo, manejo de emoções, ou na comunicação, eu não consigo ser uma pessoa assertiva, eu não consigo dizer não, tá? Então é importante a gente fazer elencar isso com o nosso paciente. E aqueles fatores que a gente compreende que são que diminuem as chances de consumo nesse paciente, ou seja, fatores que são protetores na história desse indivíduo. Então, por exemplo, ele tem uma boa rede de amigos que não aprova que ele use substâncias, que não usa substâncias. Ele tem um envolvimento com uma religião de escolha, ele tem apoio de familiares, ele está estudando. Então, que elementos que podem proteger, tá? A partir disso tudo, pessoal, a gente vai fazer a nossa hipótese diagnóstica. É importante que a gente utilize os principais manuais diagnósticos. Atualmente eu venho utilizando o DSM-5, que é o mais atual. Quem gosta de usar a CID-10, se é obrigatório pelo serviço que vocês estão atuando, tudo bem. Mas vocês podem, se não, vale a pena esperar, que acho que esse ano já vai sair o CID-11, tá? Com atualizações importantes. É importante que a partir de cada profissão também se realize, por exemplo, eu posso fazer um diagnóstico psicológico, eu enquanto psicóloga, o médico vai fazer seu diagnóstico médico, a enfermeira vai fazer seu diagnóstico de enfermagem, tá? É importante a gente colocar também a gravidade dessas hipóteses diagnósticas, por exemplo, se eu identifiquei um transtorno depressivo, então eu vou colocar se é um transtorno grave, um depressivo grave, se é leve, se é moderado, a gravidade da dependência também vou colocar. Inclusive, no DSM-5 hoje, os transtornos relacionados às substâncias, ele está nesse contínuo de gravidade, então é essencial que a gente caracterize a gravidade. E que eu recebi outra pergunta aqui. Tá, pediu as escalas, beleza, vou enviar. Também, a gravidade, além da gravidade, é importante a gente assinalar também, né, hipóteses diagnósticas que foram realizadas anteriores, o histórico de saúde mental, por exemplo, tem história de transtorno de humor, tem história de transtorno de ansiedade. E se vocês acharem também que é relevante colocar histórico familiar de transtornos psicóticos, por exemplo, né? Um exemplo. Então, ali numa sessão final da sua anamnese, colocar esse quadro de hipóteses diagnósticas para que também seja muito visual. E claro, uma das funções principais da anamnese é a gente poder fazer um plano terapêutico individual. Lembrar que sempre esse plano terapêutico deve respeitar as necessidades e demandas do nosso paciente, tá? Então não é colocar ele num pacotão pronto que tem no meu serviço. Eu vou avaliar o que para ele, em que momento é necessário. Vamos avaliar juntos, tá bom? Muito cuidado para não sobrecarregar os nossos pacientes. Nós vamos ter que fazer combinados e acordos com o nosso paciente, né? Então, eu vejo que ele precisa receber o atendimento da enfermagem, da medicina, da terapia ocupacional, do serviço social,
tem que encaminhar para tal e tal, tal serviço do meu município, fazer psicoterapia, terapia em grupo. Tudo bem, eu posso verificar que isso tudo é importante, mas isso tudo, ao mesmo tempo, talvez não seja conveniente para o meu paciente. Então, a gente vai ter que ser estratégico para que seja tudo num tempo que faça com que, de fato, ele tenha um momento terapêutico e não uma sobrecarga de atividades que ele não possa viver com qualidade esse momento, tá? Claro, o plano terapêutico individual é sempre revisado, a anamnese é sempre construída, ou seja, sempre a gente vai adicionar novos elementos a essa anamnese. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou deixar para vocês os meus contatos, tá? Meu e-mail, então, é anacarolina@vidamental.com.br. Vocês podem me escrever por lá. Qualquer dúvida, qualquer material que vocês precisem. Opa! E o meu WhatsApp, que vocês podem me escrever por lá também, é o 11 99622 8835. Também vocês podem me escrever por lá. Se vocês se interessam por o nosso curso de pós-graduação em dependência química, que a gente tem em parceria na Unip, é um curso semipresencial. Hoje ele está acontecendo na Unip Paraíso, tá? A parte presencial, tá? O resto é tudo online. Ele está muito, muito especial, como vocês sabem, eu e o Dr. Elde, a gente tem uma carreira acadêmica muito importante nessa área, uma carreira clínica importante nessa área, então é um curso que a gente tem aí muito, muito carinho, tá bom? Se vocês quiserem conhecer mais o nosso curso, também basta me escrever, posso mandar para vocês aí um pouquinho do projeto pedagógico, quais são as disciplinas que a gente vai ministrar no nosso curso, entre outras informações que vocês precisem, tá bom? Muito obrigada por estarem comigo esta manhã, um forte abraço e tenham um ótimo dia!